Tudo bem aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo live agora é boa noite, mas para quem estiver assistindo depois é um bom dia, uma boa tarde. Nós estamos aqui no nosso segundo tema da nossa rodada de diálogos da magistratura. Hoje, abrilhantando o nosso painel aqui com diversos dos nossos colegas, Rodrigo Klaser, Marlos Melek, a desembargadora Tereza Gosdal, e hoje tratando de um tema polêmico. Hoje vamos tratar do tema da redução da jornada e da redução salarial proporcional, com base na medida provisória 936, um tema que tem rendido bastante discussões, até porque a matéria em si é bastante complexa. Todos nós estamos enfrentando essa situação de ineditismo e vamos enfrentá-las depois nos processos fatalmente. Então não tem como nós fugirmos desse debate e eu fico muito feliz de poder contar hoje com gente muito abalizada e capacitada para tratar de um tema espinhoso como esse. Eu gostaria de iniciar aí dando uma boa noite a todos os presentes. Começando, desembargadora Tereza, vamos começar pelo segundo grau aqui. Nós estamos falando de uma regra de irredutibilidade salarial, de redução de jornada, de redução de salário. Nós sabemos que a irredutibilidade salarial, para muitos, chega a ser um princípio do direito do trabalho. Com certeza absoluta é uma garantia constitucional no artigo 7º, inciso 6. E aqui nós temos uma situação excepcional, uma medida provisória tentando tratar de um tema delicado como essa redução. Num primeiro momento, numa primeira visão preliminar do tema aí, como é que a desembargadora enxerga essa movimentação, essas primeiras medidas de combate à crise econômica decorrente do corona e, obviamente, a medida provisória 936? Bem, boa tarde a todos, boa noite, né? Para mim é boa noite, mas enfim. Nós estamos vivendo uma situação bastante atípica, como você mesmo considerou. Eu acho que há alguns meses atrás nenhum de nós imaginaria passar pelo que nós estamos passando agora. Certamente haverá consequências econômicas que não são só nossas, são no mundo inteiro, né? Nós vamos ter os desdobramentos dessa pandemia, pelo menos eu acredito que por uns 2 anos, do ponto de vista das consequências econômicas. E aí nós temos, então, uma lei que é de fevereiro já de 2020, né, que é a 13979, acho, que tratou dessa questão da pandemia, de medidas emergenciais, e daí uma primeira medida provisória que até foi objeto da live passada, né, numa parte dela, que era o teletrabalho, que é a 927, no dia seguinte outra, que é a 928, que aí revogou aquela possibilidade de suspensão do contrato por 4 meses sem salário, e na sequência essa 936, né, que veio tratar de algumas possibilidades, a suspensão também do contrato, mas também trouxe essa possibilidade de redução de jornada e de salário, né. Nós temos no direito do trabalho, apesar de já virmos sofrendo aí uma mudança intensa desde a chamada reforma trabalhista, no conjunto de valores, enfim, na tentativa de se compreender o direito do trabalho, mas nós temos sim o princípio da irredutibilidade salarial, que é uma garantia constitucional, que está lá no artigo 7º, inciso 6º, né, como sendo possível mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, né. E nós já tínhamos também algumas possibilidades dessa redução na própria legislação infraconstitucional, né? Nós temos o 503 da CLT, que permitia a redução no caso de força maior. Nós tínhamos aí previsão, por exemplo, um programa seguro-emprego, se não me engano, de 2015, que previa a possibilidade de redução de até 30%, mas as empresas tinham que aderir até uma determinada data, em 2018. Então, nós já tínhamos alguns mecanismos nesse sentido. Aí nós temos agora instituído essa possibilidade de redução, né, que, claro, a medida fala em 25% a 70%, claro que pode ser menos do que 25%, né, de redução de salário e de jornada. E o que ela abre de novo, além dessa complementação que o governo vai fazer, né, com um benefício, ainda tem a questão do acordo ser individual. Em alguns casos ele pode ser individual, não é? Então, se for inferior a 25% a redução, ou até 25%, ele pode ser individual em qualquer caso.
Se for uma redução a partir de 25%, aí a gente tem que, se a pessoa ganhar até 3.135, acho que é reais, ou se ela tiver diploma de curso superior e ganhar mais do que dois valores do regime geral teto, né, do regime geral de previdência, que hoje dá em torno de 12.200, ela pode fazer por acordo individual ou negociação coletiva. E nessa faixa, entre uma coisa e outra, tem que ser a negociação coletiva, tem que ser o acordo ou a convenção coletiva. E a discussão que a gente tem hoje é se isso se é adequado a gente fazer frente a essa situação de pandemia, excepcionando o texto constitucional, né? Essa é uma das discussões que essa medida provisória traz. Nós tivemos aí uma decisão do Supremo dizendo que sim, que pode ser por acordo individual, né? E aí a gente está lidando com essa questão agora e com todas as questões que vão vir dela. A medida provisória, ela diz que ela é para a garantia do emprego e da renda, né? E tem autores, um desembargador do Rio de Janeiro, agora não vou me recordar o nome dele, que ele faz uma consideração bastante interessante, eu acho que ele tem razão, ela é de proteção da empresa, e não do emprego e da renda, porque se fosse para proteger o emprego e a renda, talvez a gente devesse pensar em outras medidas, como fez a França, por exemplo, né? Como fizeram outros países da Europa, em que a coisa veio um pouco diferente, porque da maneira como veio a nossa medida provisória, essa conta está por conta do trabalhador em grande medida, não é? Porque a garantia que ela diz que daria de emprego, na verdade, ela é uma garantia, digamos assim, bastante tênue, né? Porque o empregador pode mandar embora, não existe a vedação dele mandar embora, ainda que ele faça a redução, que ele tenha esse acordo, ele vai pagar uma indenização só, mas ele pode mandar embora. Então, essa troca, ela é bastante desfavorável, digamos assim, para o empregado, né? Porque essa garantia de emprego, ele a princípio não tem, porque não existe uma vedação dessa dispensa. Enfim, acho que tem várias questões que essa medida provisória pode trazer, eu vou deixar aí os colegas falarem. Marlos, a desembargadora já adiantou uma questão que é exatamente essa disputa entre acordo individual e negociação coletiva. Realmente, nós temos o artigo 7º6 da Constituição Federal que prevê irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, mas já na nossa live anterior a gente abordou até no teletrabalho essa questão. Como que interage, talvez nesse momento de crise, talvez nesse momento de excepcionalidade, essas questões dos limites do acordo individual, do limite da negociação coletiva, do limite do que a lei pode derrogar ou não essas disposições. Como é que você enxerga ainda em caráter geral essa questão? Bem, um abraço fraternal para você, Roberto Dalla Bárbara, para a nossa querida desembargadora Tereza Cristina Gosdal, para o Rodrigo Klaser, meu colega de primeiro grau também. Um abraço a todos que estão nos assistindo nessa live aqui da Amatra da Imatra. Bom, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. E, infelizmente, o que a gente vê nesse momento é que, na cadeia de todos que fazem parte, seja do serviço público ou da iniciativa privada no Brasil, quem sofre mais com uma redução salarial é, naturalmente, o trabalhador. É inegável. Porque, por mais que nós tenhamos 83% das empresas do Brasil que sejam pequenas, empreguem até 14 empregados, então eu tenho uma visão muito clara de que, muitas vezes, o empregador de hoje é o desempregado de ontem. O empregador de hoje é a pessoa que começou a se virar para ganhar vida e conseguiu abrir um negócio, ele começou a crescer e começou a contratar 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, é muito difícil de nós conseguirmos tangenciar todas as possibilidades de justiça ou de injustiça que esse momento nos proporciona. Porque se nós olharmos para um grande empregador, mesmo ele que está sofrendo, uma companhia aérea, está praticamente toda a frota no chão, ou mesmo uma fábrica de automóveis que, nesse momento de incerteza, não vende quase nada, estão sofrendo também, mas sofrem menos do que um médio, um pequeno empregador, que, segundo o Sebrae, tem apenas 27 dias de capital de giro para suportar o negócio. E em relação ao trabalhador, então?
que nem capital de giro tem. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura, nem na pessoa jurídica, nem na pessoa física, de fazermos o que o povo japonês, por exemplo, faz, que é a poupança. Por mais que os rendimentos sejam limitados, ter uma poupança para emergência é fundamental. E no Brasil, é sabido, nós não temos essa cultura. Então vieram as medidas provisórias, primeiro a 927, que veio tardia e tímida, depois veio a medida provisória 936, que trouxe o que já se conhece historicamente no direito do trabalho, essa possibilidade, num momento mais adequado, sob outro prisma menos adequado, da redução de salário e jornada com uma complementação ao fundo perdido do governo e com uma garantia de emprego que, como a desembargadora bem colocou, acaba sendo, até certo ponto, precária no curto, no médio prazo na vida de um trabalhador. Nós somos um país em desenvolvimento, nós não temos a mesma capacidade de outros países que têm uma reserva cambial muito maior do que a nossa. Por outro lado, o governo federal tem essa discussão entre o atual presidente do Banco Central e o anterior, Henrique Meirelles, e que eu tenho trazido até em diálogos privados com o Dalla Barba, nos debates que nós temos feitos, da possibilidade do governo federal emitir moeda como uma medida extrema para reduzir os efeitos dessa crise. Só que aí que está. O governo consegue emitir moeda, consegue fabricar dinheiro. Agora, o pequeno empresário e médio empresário não consegue fabricar dinheiro. E pior, é o que eu dizia no começo, a corda arrebenta para o lado mais fraco, e muito menos o trabalhador, que tem, então, uma limitação no seu ganho, uma limitação no seu ganho salarial, no seu modo de subsistência muito maior. Então, eu diria, para encerrar essa minha fala inicial, meus caros colegas, a desembargadora, os meus colegas, juízes, é o seguinte, é um momento dramático. E a redução salarial, embora seja um princípio constitucional, de fato inegavelmente mas eu também digo que a Constituição Federal, em momento algum de toda a sua extensão, ela trata de momentos de força maior ou de calamidade pública. Né? Ela não trata no aspecto trabalhista, no aspecto comercial, no aspecto empresarial, mesmo no rol dos princípios e direitos individuais, das questões absolutamente atípicas como essa que nós estamos vivendo. E aí temos, varrendo o nosso ordenamento, uma lei de 43, o artigo 503, que já previa uma possibilidade de redução salarial. Temos uma lei de 1965, a 4923, que também cria alguns parâmetros, e a Constituição Federal, que traz a irrenunciabilidade dos direitos, especialmente a irredutibilidade salarial para a figura do trabalhador. Obrigado, Marlos. Kláser, a gente aqui abordou aqui de forma geral as questões, vamos tentar começar a abordar algumas questões práticas, porque a medida provisória, ela coloca como alternativa, ou pelo menos como mecanismo de enfrentamento dessa crise, a questão da redução da jornada e da redução do salário. Mas vamos pegar a premissa é a redução da jornada. Então ela fala lá, a redução, como a desembargadora já mencionou, 25%, 50%, 70%, que são, em tese, os números clausos que a lei coloca, mas depois tem um dispositivo que permite que a negociação coletiva não observe esses percentuais. Mas nós estamos falando de trabalhador com jornada, ele fala de salário hora, inclusive... E como é que fica o pessoal sem jornada? Como é que fica o pessoal que está enquadrado no artigo 62, pessoal que está enquadrado como trabalhador de confiança, pessoal que é trabalhador externo, pessoal que está em teletrabalho, que de repente até foi transferido para teletrabalho atualmente? Como é que você enxerga essa dificuldade aí para o futuro? Boa noite, Roberto. Boa noite, desembargadora Tereza. Boa noite, Marlos. E boa noite a todos que prestigiam nossa live. É uma honra estar aqui e poder contribuir aí com essa construção que está ocorrendo para tentar solucionar as questões trabalhistas que envolvem a pandemia. Este ponto, especificamente sobre o gerente ou trabalhador externo ou o próprio teletrabalhador, ele gera uma polêmica muito grande, porque expressamente a nossa legislação ela acaba excluindo estes
trabalhadores da jornada de trabalho. Eles, por força de lei, eles não têm jornada de trabalho. E aí que chega a dúvida. Nessa situação prevista na MP, de redução de salário proporcional à jornada para fins de preservação do emprego, é possível ou não é possível para esses trabalhadores? A resposta não é simples, a resposta é extremamente complexa, e eu me alinho à possibilidade, já adiantando a minha resposta, eu me alinho à possibilidade, sim, de redução proporcional da jornada e salário. Mas como operacionalizar isto? Bom, esse que é o problema. A questão é o seguinte, nós temos uma regulamentação relativamente recente sobre o teletrabalho. E o teletrabalho, ele gera inúmeras dificuldades. Por exemplo, fiscalização, por exemplo, cumprimento de medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho. E o legislador permitiu que ocorra o teletrabalho e permitiu também que o próprio trabalhador se comprometesse a respeitar as medidas de higiene e segurança do trabalho. Então, partindo desta premissa, eu penso que se o trabalhador pode se comprometer a observar normas de higiene e saúde do trabalho, por que ele não poderia se comprometer, por exemplo, a reduzir 50% do trabalho, a reduzir 25% do trabalho, a reduzir 70% do trabalho? É uma situação de difícil quantificação? Sim, mas eu creio que, de certo modo, é possível, e essa interpretação, a gente não pode esquecer, ela vem em proveito do próprio trabalhador. Vamos imaginar um gerente. Todo mundo sabe que gerente na cadeia produtiva tem um maior salário. Um gerente que ganha R$4.000 por mês. Se ele não conseguir adentrar esse benefício, para ele vai sobrar o quê? A suspensão. No caso de suspensão do trabalho, ele vai receber mais ou menos R$1.800, que é o teto do seguro-desemprego. E se ele adequar aí a jornada em 50%, se comprometendo assim fazer, ele vai receber algo próximo de R$3.000. Ou seja, a perda financeira dele vai ser muito menor. E considerando que essas medidas de proteção, de preservação do emprego, elas exigem a concordância das duas partes, eu entendo que se o empregado e se o empregador concordarem em reduzir o trabalho, a produção, o trabalho em 50%, 70% ou 25%, assim seria possível. E essa questão, ela talvez, no meu ponto de vista, talvez seja uma das questões mais complexas que nós temos para dirimir. Mas nós temos uma possibilidade prática, que a portaria número 10486 de 2020, que foi publicada agora sexta-feira, é a portaria que regulamenta a MP 936, ela traz, no aspecto operacional, a possibilidade, sim, do gerente, do teletrabalhador e do trabalhador externo a celebrar, sim, e acordar esse benefício emergencial. Só que a portaria, ela traz a questão de que não é possível que o empregador, ou seja, ele veda que o empregador cobre produção, cobre um trabalho igual ao anterior à regulamentação da MP 936. Ou seja, se ficar demonstrado que o empregador não observou 50%, ou 25% ou 75% e ficar cobrando do trabalhador, ou tiver algum tipo de cobrança nesse sentido, aí evidentemente que esse acordo ele perde a razão de ser e acaba podendo ser anulado na justiça por força do artigo 9º da CLT. Mas posso fazer uma colocação Pode. rapidamente? Kláser, me parece que a portaria desembargadora Dalla Barba, parece que a portaria 10.486, ela surpreendeu justamente trazendo sobre a impossibilidade, a vedação daqueles que não têm controle de jornada fazerem um acordo individual para redução do salário de jornada, e mesmo aqueles que fizeram, por exemplo, o aposentado, que recebe também benefício continuado previdencial, quem fez, o governo vai anular esses acordos. Então, o pessoal está bastante preocupado justamente com isso, que num primeiro momento, até a interpretação que eu havia feito também era essa. Já que é para preservar emprego, então mesmo que não tenha controle de jornada, não tenha, é possível, né?
se passaria por cima disso. Mas essa portaria veio e, salvo o melhor juízo, disse exatamente o contrário, que as pessoas que não têm controle de jornada, e seriam naturalmente aquelas dos 62, elas não podem firmar acordo de redução do salário de jornada para receber o auxílio do governo. Na verdade, o artigo 4º, parágrafo 3º, diz o seguinte, então, para não ter dúvida, diz assim, que o benefício emergencial não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade. É aí que é o ponto nodal. Você não pode manter o mesmo nível de exigência de produtividade. E aí, se você mantiver níveis diferenciados, aí termina o parágrafo 3º dizendo que é possível tanto para quem recebe remuneração variável, quanto para quem não está sujeito a controle de jornada, entende? Me parece que tem uma passagem específica que trata do controle de jornada. Sim, mas é justamente permitindo o controle de jornada, desde que o nível de exigência de produtividade seja alterado para menos, evidente. Então, se for alterado o nível de exigência, é possível. Se for verificado que se manteve o nível de exigência, aí seria nulo, sem nenhuma dúvida, entende? A gente pode voltar depois a essa questão aqui. Eu não sei se a desembargadora Gosdal quer falar alguma coisinha desse item, não? Eu queria, sim. Eu penso que, assim, difícil a gente ter uma convicção fechada sobre essas questões, que são todas muito novas nesse momento. Mas, em princípio, o que me parece é que vai nesse sentido. Primeiro tem que ser acordo, não pode ser imposição, como está acontecendo em muitos casos. A Folha de São Paulo, na sexta-feira, ela traz o relato de algumas trabalhadoras, inclusive uma grávida, né, dizendo que foram comunicadas pela empresa por telefone ou por mensagem que o salário seria reduzido. No caso de uma delas, 70%. Seu salário vai ser reduzido 70%. Isso não é acordo. Mas aí existe também uma contrariedade, porque por parte da empresa, dificilmente esse acordo vai ser individual. A empresa vai ter uma posição da empresa em relação à coletividade de seus empregados ou de um setor da empresa, ela não vai ter uma solução individual para cada empregado. Então, é uma situação, é delicado nesse aspecto, porque fala em acordo individual, mas ele vai ser individual por parte do trabalhador, porque por parte da empresa ele dificilmente será individual. Ele vai ser uma política da empresa e ele vai ser, como tem sido, imposto. Apresenta e a pessoa ou quer ou não quer, ou quer, né? Porque não tem muita opção. Então, eu diria que um primeiro requisito é que seja acordo efetivamente, que existam debate e concessões recíprocas, que é o que pressupõe o acordo. Em segundo lugar, não pode ser um desvirtuamento. Então, se é para ter redução de jornada, tem que ter redução de jornada. E não a pessoa continuar tendo o mesmo feixe de responsabilidades, as mesmas atribuições, a mesma quantidade de trabalho e ter redução salarial, que me parece, pelo menos no relato desse da Folha de São Paulo, é o que está acontecendo, né? A pessoa tem a redução salarial, mas ela não tem a redução de jornada. Até porque existe toda essa dificuldade de estar a maioria em trabalho em casa, trabalho domiciliar, né? Como é que você demonstra qual é a jornada dessa pessoa? Eu entendo que vai ser ônus da empresa demonstrar que ela efetivamente, concomitantemente a essa redução do salário, proporcionou essa redução da jornada desse trabalhador. Seja ele enquadrado no 62 ou não, eu vejo aí como uma mesma problemática, né? E terceiro, eu penso que não pode haver um desvirtuamento, porque tem segmentos de atividade, a medida provisória não delimita, ela não diz quem pode, quem não pode fazer isso, em princípio todo mundo pode, mas tem segmentos de atividade que até estão tendo um incremento das suas atividades hoje. Então, qual vai ser a justificativa para ter redução de salário e redução de jornada? Eu acho que nós vamos ter que considerar todas essas questões na hora de analisarmos se esse trabalhador do 62, seja porque ele é gerente, ou enfim, se ele teve todos esses requisitos atendidos, se houve uma negociação, se ele efetivamente teve uma redução, não é? E se a empresa também justificava pela atividade dela fazer essa redução salarial. Bem, esse é um tema muito novo, inclusive até essa portaria que o colega Clase mencionou, ela é muito recente, ela é de sexta-feira, foi publicada, foi dia 24, não, acho que na quarta-feira. Ela é do dia 22 e foi publicada no dia 24. Publicada no dia 24, não é? E ela é interessante realmente porque ela condiciona a possibilidade do acordo ao direito à percepção do benefício, né? Então uma coisa não vive sem a outra. Então, por isso que a portaria pode limitar, dependendo do caso, a percepção. E esse dispositivo aí que foi mencionado, que é o parágrafo 3º do artigo 4º,
A redação dele é confusa, vamos assim, para ser generosa com a portaria, mas realmente pode gerar alguma discussão. Mas, desembargadora Tereza, uma coisa que nas suas considerações iniciais ali, que a desembargadora abordou, foi o fato de que nós temos essas diferentes faixas de negociação. Nós temos uma faixa de negociação para trabalhadores que recebem até 3 mil e... Agora me fugiu ali as centenas de reais. 3.135. 3.135. E aí nós pulamos daí para os trabalhadores que recebem o dobro do teto da Previdência. É um critério que já é utilizado desde a reforma trabalhista. E aí nós temos, para esses dois extremos, o mesmo critério, que permite acordo individual, e do meio, na faixa intermediária, a exigência de negociação coletiva. Como é que a desembargadora aborda essa questão, assim, esse tratamento, esse curioso tratamento isonômico entre trabalhadores em situações tão díspares, né? O hiper suficiente, assim, presumido por conta da sua remuneração, e o trabalhador que, na verdade, está no extremo oposto, que é exatamente a remuneração mais baixa. Eu acredito que um porque é hipersuficiente e o outro porque é aquela faixa salarial que vai ter a menor perda, na verdade, né? Na prática, se você pegar o benefício que o governo vai pagar com mais esse percentual que o governo que o empregador vai pagar, essa faixa é a que vai ter a menor perda salarial. Talvez por isso o legislador tenha optado por essa faixa poder ser individual, e também aquele que é considerado hipersuficiente, que tem diploma superior, que ganha muito bem, esse teria condições de negociar, né? E no meio dessa faixa seria aquela faixa que necessitaria da negociação coletiva, porque vai ter uma perda salarial maior, mais importante, e talvez não seja considerado tão capaz de negociar ou de discutir, enfim, quanto esse que é o hipersuficiente, digamos assim. Eu acredito que venha por aí essa distinção, né? E deixa eu só emendar aqui ainda nessa toada, porque a desembargadora, na sua intervenção anterior, mencionou a questão de ser efetivamente uma negociação. Do ponto de vista processual, nós sempre enfrentamos nos negócios jurídicos, no decorrer do contrato, uma discussão antiga, mas ainda atual, que é a questão do próprio ônus da prova. Quer dizer, nós abordamos as alterações contratuais e a discussão que sempre vem à tona nós presumimos que houve coação, não presumimos que houve coação, presumimos que foi benéfico ou não presumimos que foi benéfico. Nós ainda estamos discutindo em tese isso, obviamente nenhum de nós enfrentou nenhuma situação prática como essa, mas como é que a desembargadora enxerga essa situação? Assim, porque a alternativa acaba sendo essa, vamos supor. A pessoa diz, eu não aceito. Ok, não aceita, então eu vou ter que te dispensar, porque essa medida está sendo ofertada exatamente como alternativa à tua dispensa. Como é que a desembargadora enxerga essa questão? O quê? A ameaça de dispensa? Não a ameaça de dispensa, mas, por exemplo, a pessoa vem, vamos supor, daqui a 6, 7 meses, ajuiza uma ação dizendo, olha... nós firmamos lá... Exatamente, entendeu? É um ônus da prova dificílimo esse, né? Mas atribuímos ao trabalhador... Mas nesse caso, já que o acordo é um pressuposto da redução, eu entendo que o ônus da prova é do empregador. Ele está reduzindo, a iniciativa é dele, não é do empregado. Então, a medida vem para garantir a continuidade da empresa. A continuidade do emprego no sentido de continuidade da empresa. Então, ele vai ter que demonstrar que, de fato, houve acordo, né? Não vai ser um acordo individual do ponto de vista da empresa, porque eu não imagino que uma empresa grande, por exemplo, o juiz Melec citou a questão das empresas aéreas, enfim, eu não imagino que uma Gol sente com um por um para negociar um acordo individual, né? Não vai fazer isso, ela vai ter um acordo lá e ela vai oferecer aquilo e vai ser praticamente uma imposição, porque na relação de trabalho, infelizmente, não existe igualdade, né? O empregado está sempre numa posição um pouco mais vulnerável, e essa questão da perda do emprego é sempre uma situação crucial para o empregado. Então, eu imagino que quem tenha que demonstrar que houve esse acordo é a empresa, porque é um dos pressupostos para ele poder fazer a redução salarial, né? Aí, se o empregado, acho que é um pouco diferente daquela discussão dele dizer eu fui coagido a aceitar o PDV ou o que seja, enfim. É um pouco diferente, a meu juízo, porque aqui o acordo é pressuposto de validade dessa redução salarial. Então, eu acredito, do meu ponto de vista, que vai ser o ônus do empregador demonstrar. Marlos, desculpa, Cláudia? Só para fazer um adendo, que é imprescindível que este acordo seja documentado.
Não necessariamente assinado nos meios tradicionais, mas pelo menos uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail, de preferência talvez um e-mail, que pegue a concordância de ambas as partes, porque isto é matéria de prova do empregador se isso for discutido no processo de trabalho. Preferencialmente talvez demonstrando que houve uma efetiva negociação, né, e não só uma adesão. Olha, a condição é essa, diga sim ou vamos ver o que vai acontecer. Eu imagino que seja obrigatório ter de forma documentada o aceite do empregado. Senão, não teria como dar validade a isso, entende? Marlos, na sua manifestação anterior, você mencionou que a nossa Constituição não trata de casos de força maior, não trata de casos de situações de crise como essa. Aqui eu não sei se pode ser que eu esteja presumindo isso, mas talvez subjacente a essa tua afirmação, me parece que há uma sugestão, talvez, me corrija aqui, de talvez uma hermenêutica de crise, talvez, uma mudança de forma de abordagem do direito. O ministro Alexandre de Moraes, quando faz o voto divergente dele no STF, tratando desse tema, ele aborda a interpretação conforme a crise. Existe isso? Existe uma hermenêutica de crise, uma hermenêutica assim, válida por um determinado momento que muda a forma da gente abordar o direito? Como é que você aborda essa questão? O direito é uma ciência viva, é isso que faz o direito ser rico. Os vários prismas de interpretação, os vieses que nós podemos dar para o mesmo texto legal em momentos, épocas, estados culturais diferentes, e é o que está acontecendo hoje. Eu queria primeiro convergir com o entendimento que vocês colocaram agora há pouco, que nós temos realmente um negócio jurídico, e especialmente em relação à forma prescrita em lei, o ônus da prova naturalmente fica por conta do empregador, que é o detentor da imensa maioria dos documentos inerentes ao contrato de emprego. Quanto a essa questão que a Constituição não menciona a calamidade pública, a força maior, pelo menos nos negócios jurídicos, né? Ela trata disso lá para a administração pública, mas ela não trata disso para os negócios jurídicos, tampouco para as relações de trabalho. É sim necessária uma hermenêutica de crise. Eu tenho que foi criado, até tenho dito isso, um microsistema legal, né, que, claro, precisa buscar fundamento de validade na Constituição Federal, mas pode também ter uma interpretação conforme, né? Vou dar um exemplo aqui dentro desse microsistema. Nós temos a Lei 13.979, de fevereiro desse ano, nós temos a própria lei lá de 65 da redução salarial, temos o 503 da CLT, que prevê a possibilidade, mesmo sem acordo, de uma redução salarial que não seria nem acordada, seria derivada do poder diretivo de administração, fiscalização e controle que decorre da assunção dos riscos econômicos pelo empregador, de aplicar em casos de força maior. E desde que comprove prejuízo, veja como o legislador lá de 43 foi sábio, ele então permitiria, enquanto durasse o motivo de força maior, que foi decretado na medida provisória 927, já no artigo 1º, a tal redução salarial. Mas veja, dois requisitos, força maior e comprovação de prejuízos dentro da força maior. Vejam a clara evidência do legislador de 43. Aí muitos dizem, poxa, mas o artigo 503, que permite a redução de até 25%, ele não foi recepcionado pela Constituição. Poxa, mas aí que está, a Constituição não trata de força maior, não trata de calamidade. Então, eu penso ser absolutamente possível uma interpretação conforme, né? Até porque a medida provisória, então, seria pior, porque ela, mesmo num acordo individual, com alguns critérios, ela permitiria uma redução de até 70%. Então, percebam como o legislador original de 43 foi muito claro e evidente em relação a uma situação como essa. E muitos dizem que o 503 foi revogado pela Lei 4.923 de 65, mas também trata-se, pelo menos ao meu sentir, salvo o melhor juízo, de uma situação jurídica diversa, a partir de que a Lei de 65 ela trata de uma situação economicamente transitória difícil, com comprovação de prejuízo e necessariamente a participação do sindicato. Mas ela também não trata, observem, de força maior. E ela também não fez uma revogação expressa do 503. Não fez.
E aí muitos doutrinadores dizem, poxa, mas houve uma revogação tácita. Então vamos analisar aqui uma exegese, uma hermenêutica histórica, sociológica. Não houve a revogação expressa pela Lei de 65. Não houve a revogação expressa pela 13467 de 2017, que revogou dezenas de artigos. Não houve a revogação expressa pela medida provisória 905, que caducou recentemente, mas que também trouxe um rol de revogações. Então, por que será que seria razoável, justamente nesse momento de absoluta crise inédita, o doutrinador, então, acordar nesse momento e dizer, olha, 503, então, foi revogado tacitamente, justamente, levar 70 anos para dizer isso, né? Então, vejam, dentro desse microsistema de interpretação de crise, se a gente avaliar a CLT com todo o seu natural e necessário protecionismo, né, ela vem e diz, olha, se houver a força maior e houver comprovação de prejuízo, 2 requisitos, pode reduzir temporariamente o salário. Né? Para quê? Para manutenção do emprego, para a sobrevivência da empresa. Então, essa hermenêutica de crise, ela é fundamental, ela é necessária porque tudo mudou. Entendi. Prazer, na tua manifestação anterior você abordou um tema prático e bastante espinhoso, que é a questão da redução da jornada para o trabalhador sem controle de jornada e a interpretação da portaria. E como você já entrou na questão espinhosa, deixa eu colocar uma mais espinhosa ainda, que é o seguinte, a norma, ela fala da redução da jornada, manutenção do salário hora. Ela está falando naturalmente de um trabalhador remunerado por unidade de tempo. Mas nós temos muitos trabalhadores que são comissionistas, nós temos muitos trabalhadores que são por unidade de obra, tarefa ou híbridos, que recebem tanto um quanto outro. Quando a gente fala da jornada desses trabalhadores em situações normais, então a gente está falando o seguinte, olha, vamos pegar entendimento simulado. Você paga só o adicional porque as horas excedentes já foram remuneradas com a tua produtividade maior durante aquele período. Então cabe só adicional de 50% sobre as comissões. Nesse caso específico, se eu estou reduzindo... Vamos supor, não um comissionista trabalhador externo, não vamos nem complicar tanto. Comissionista com controle de jornada. Aí eu chego para ele e digo, olha, tua jornada está reduzida. E aí eu sou um híbrido, por exemplo. Reduziu desculpa, o meu salário fixo, mas manteve meu salário hora. Só que, obviamente, com menos horas de trabalho, a minha produtividade também cai. Isso me parece autoevidente. Então eu tenho 2 prejuízos. Eu tenho um prejuízo no frente fixo da unidade de tempo e tenho um outro prejuízo no frente unidade de obra, porque eu já não consigo produzir nem vender tanto e já está prejudicado até pelas condições de trabalho que eu estou submetido agora mesmo. Como aborda essa situação? É isso aí mesmo? A pessoa reduziu e vai reduzir tanto na frente da unidade de tempo, vai reduzir na unidade de obra também e paciência, não há nada que possa ser feito? Como é que a gente trata de uma situação como essa? Com relação à pactuação bilateral de redução de jornada proporcional à redução do salário, eu não vejo nenhum problema na pactuação feita pelo comissionista, seja o misto, seja o puro, desde que observe naturalmente as horas que foram pactuadas. Se ele trabalhava 8 horas por dia, diminui 50%, ele trabalha 4 horas, né, de segunda a sexta, no exemplo de quem trabalha segunda a sexta, e nessas 4 horas ele vai acabar angariando comissões e vai receber a metade do piso, assim, mais ou menos, né, vai observar a regra, né, vai observar a regra e receber a metade das comissões e metade do piso. Eu não vejo problema nessa seara, não. Deixa eu colocar uma questão aqui que surgiu, e aqui vale para os 3, tá? Porque é um tema que nós vamos ter que enfrentar fatalmente. Vamos supor, aqui a gente colocou algumas questões, e a própria lei coloca outras condições, né? Em alguns casos precisa da negociação coletiva, em alguns casos ela prescinde da negociação coletiva, pode ser feita por acordo individual. Vamos supor que nós estejamos numa situação de nulidade. Tá? Não houve prova de que houve o acordo, não houve prova de que houve ou a anuência não ficou clara, ou se entendeu que foi coagido mesmo, ou alguma cláusula não foi respeitada. O que acontece? Vamos supor que a pessoa recebeu o benefício lá do governo, recebeu o benefício emergencial, firmou o acordo, entrou com o pedido, recebeu o benefício e a justiça anula. Quais são os efeitos disso?
paga todo o salário que foi reduzido e embolsa também o benefício, alguma inter-relação entre eles, compensa, devolve, restitui. Como é que vocês enxergam essa situação, desembargadora Tereza? A desembargadora Tereza está sem som. Eu tirei o microfone, obviamente, vou colocar de novo. Quem não está acostumado com essas tecnologias, é isso que dá. Mas eu penso que o empregador, se a gente anula depois esse acordo, porque não atendeu os requisitos, e eu penso que nós temos que ser rigorosos, se a gente já tem uma situação excepcional, todos os requisitos da lei devem ser observados, da medida provisória, no caso, né? Que vamos ver se vai. Apesar de que ela é uma medida provisória também, que por 90 dias pode estabelecer esse acordo, até ela ser votada, esses 90 dias já foram, né? Então ela vai se exaurir nela mesma, eu imagino. Mas, enfim, a não ser que a situação se prolongue, seja necessário uma prorrogação desse estado de coisas. Mas, enfim, eu penso que se a gente anula essa questão do benefício que o trabalhador recebeu, ele recebeu de boa fé. O empregador não cumpriu, eu não penso que ele deva devolver esse benefício ao Estado. O Estado tem direito de ação de regresso contra esse empregador, assim como faz com as questões aí de auxílio, hoje tem feito, né, de auxílio-doença, enfim, o próprio Estado fazer essa responsabilização e ação de regresso desse empregador que não cumpriu e que provocou, porque quem comunica o Ministério da Economia é o empregador, que ele está fazendo esse acordo que é para receber o benefício. É tudo iniciativa do empregador. Então, a meu juízo, o Estado depois tem ação de regresso contra esse empregador, se a gente reconhecer que é nulo, para receber esse valor de volta do empregador, não do empregado. Mas aqui só complementando, mas a desembargadora não acha que pode correr o risco da gente ter uma perda de escala significativa que inviabilize essas ações? Porque o grande problema das ações de regresso, me parece, do Estado com relação aos particulares... É o valor, né? É o valor. É o valor, sabe? Porque se você pega uma empresa grande, vamos supor assim, anulou toda a negociação de uma empresa grande. Tudo bem, a gente consegue botar todos os trabalhadores que receberam e tem sentido. Agora, se a gente vai pegar da pequena empresa ali assim, e por 60, 80, 90 dias que seja... uma cobrança de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.800, aqui deixa... Não sei se... A medida provisória deveria ter previsto alguma coisa nesse sentido, não é? Se esse acordo, porque ela previu tanta coisa, ela poderia também ter tratado dessa questão. Mas o que talvez venha mais alguma coisa aí pela frente disciplinando isso. Mas o que me parece é que esse valor... a par da questão do valor, que a União realmente não aciona abaixo de um determinado valor, talvez tenha que repensar isso, ou disciplinar essa situação e ir em cima desses empregadores, sim, independentemente do valor, porque quem deu causa a essa situação foi o empregador, não foi o empregado. Então, não teria sentido o empregado ter que devolver esse benefício, né? Se houve um acordo irregular. Entendi. Marlos, consequências jurídicas nessa situação, mesma pergunta aí, assim, como é que você abordaria essa questão? Já, pelo menos em tese, já conseguiu pensar nisso ou não? Defeito do negócio jurídico, vício no negócio jurídico, a consequência natural, a nulidade do negócio jurídico. Claro que nós precisamos interpretar caso a caso, precisamos interpretar com boa fé, mas os requisitos do negócio jurídico, sem dúvida, precisam ser cumpridos. E no processo é sinônimo de dizer, precisam ser provados, né? Então, se a empresa não provar que cumpriu os requisitos, pode haver a declaração da nulidade do negócio. Concordo plenamente com a desembargadora Tereza Cristina Gosdal, o trabalhador recebeu o valor de boa-fé, caberá à empresa ressarcir o Estado sobre eventuais valores que foram despendidos de maneira indevida num negócio jurídico efetivamente espúrio, né? Embora eu queira acreditar, espero não ser ingênuo, mas queira acreditar que nós partamos de um princípio de boa-fé, que a imensa maioria desses acordos eles sejam efetivamente legítimos. A desembargadora, num outro ponto, num outro momento da fala dela, ela coloca que muitas vezes aquele setor da economia não teve uma redução de arrecadação, a empresa está indo muito bem, obrigado. E aí eu citaria aqui supermercados, o ramo de distribuição de remédios, farmácias, são realmente setores da economia que não precisavam se socorrer, em tese, pelo menos, desse auxílio do governo. Estou aqui fazendo um pré-julgamento, mas em tese, pelo que nós vemos em termos de macroeconomia,
poucos setores se dão bem no momento da crise. E nós, nessa hermenêutica de crise, precisamos observar em cada caso concreto que nos for trazido, à luz da boa-fé e também essa questão macroeconômica. Essa empresa teve ou não prejuízo na crise para aplicar essas ferramentas jurídicas que, afinal, saíram de todos, saíram do Tesouro Nacional. Concordo, o trabalhador recebeu de boa-fé e a empresa que deveria responder e ressarcir os cofres do Estado caso venha a se comprovar que o negócio jurídico foi espúrio. Cláudio, você acha que essa situação guarda algum paralelismo, por exemplo, com aquelas situações já mais costumeiras de percepção de seguro-desemprego e daí reconhecimento de vínculo durante o período de percepção? Tem algum paralelo aqui ou são situações diferentes? Como é que você enxerga isso? Creio que sim. Se fosse um caso concreto, eu iria instruir para ver se de fato existe algum vício no negócio jurídico. Se porventura existir, declara nulidade e manda oficiar o Ministério da Economia para tomar as providências que entender cabíveis. Eu não concordo com a tese de compensação de valores, porque eu entendo que os institutos têm naturezas jurídicas distintas. Então, eu creio que eu, como juiz, não poderia mandar compensar um pelo outro. Não, eu tenho que condenar de novo e oficiar o órgão competente para que intente as medidas cabíveis. Entendi. Bom, para a gente já ir para os nossos finalmente aqui, antes das considerações finais, eu quero pegar só um gancho, desembargadora Tereza, com relação à menção ali da autossuficiência da medida provisória, porque realmente teve essa coincidência interessante, né, de que a medida provisória prevê essas reduções por no máximo até 90 dias, que coincidentemente é o período de vigência da medida provisória antes de eventual conversão em lei. Mas, assim, rigorosamente falando, a medida provisória ela estabelece uma autorização para negociação. Então, nada impede que, digamos assim, seja entabulado essa redução de jornada para 90 dias no último dia de vigência da medida provisória. Não há nada que impeça isso. Porque nós sabemos que a medida provisória, quando não é convertida em lei, é decreto legislativo que tem que disciplinar as relações jurídicas no período. E geralmente, aqui eu confesso que eu não fiz uma pesquisa estatística antes, mas geralmente esse decreto convalida os negócios jurídicos firmados durante o período de vigência da medida provisória. Do ponto de vista de direito intertemporal aqui, tá? Vamos supor que essa medida não seja convertida em lei, mas nós pegamos reduções ainda em vigor. Aguarda esse decreto, suspende as ações até que o decreto venha, porque o decreto nem sempre surge logo na sequência. É possível realmente isso? A gente manter os efeitos de uma medida provisória que não foi convertida em lei para além da vigência dela? Como é que a desembargadora enxerga essa questão? Vai depender da permanência do estado de emergência que justificou esse tipo de medida, não é? Se nós tivermos aí uma situação porque eu acho pouco provável que os empregadores aguardem quase 90 dias para adotar esse tipo de medida. Isso está acontecendo agora. A redução é uma realidade atual dos trabalhadores. Mas, se isso acontecer mais para frente, eu acredito que, como é uma medida emergencial excepcional, ela vai ter que ter por trás a justificativa dessa permanência desse estado de coisas. Senão, qual é o sentido de você manter uma redução salarial para além dessa situação da pandemia ou desse momento emergencial que nós estamos vivendo? Aí nós vamos ter que analisar cada caso. Eu acho que vai ser tão excepcional acontecer esse tipo de coisa que a gente vai ter que analisar no caso concreto. Marlos, vamos tentar nos colocar na posição... Vamos tentar nos colocar na posição do empregador aqui, tá? Vamos supor, a lei, ela permite que seja feito o acordo individual em determinados percentuais, em determinados casos, conforme aquelas faixas que nós já analisamos. Mas nada impede, obviamente, que seja feita uma negociação coletiva. Tá? A minha preocupação aqui o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, diz expressamente que a redutibilidade salarial não é um direito absoluto, ela sofre uma exceção, que é a negociação coletiva. Não é arriscado, ou pelo menos assim, não é muito temerário do ponto de vista da segurança jurídica dos próprios envolvidos, não só do empregador, mas do empregado também, mas obviamente do empregador que pode ter que pagar 2 vezes nesse caso.
ir para uma negociação individual quando ele tem a alternativa da negociação coletiva nesse caso? Porque a negociação coletiva tem amparo constitucional, a negociação individual depende da adoção dessa hermenêutica de crise para nós admitirmos esses efeitos agora. Não estaria havendo, de repente, não uma indução em erro, mas não seria muito arriscado realmente se optar pela negociação individual quando houver a possibilidade de uma negociação coletiva, de repente? A questão é o mundo do ser e o mundo do dever ser, né? Eu acredito que se os sindicatos tivessem um protagonismo, como muitos estão tendo e merecem ser aqui elogiados, nós não precisaríamos de medida provisória alguma, a não ser, eventualmente, para fazer liberação de recursos para fazer o suprimento salarial em determinados escalonamentos, em determinadas situações. Mas também é verdade que existe um outro grupo de sindicatos que não merecem nenhum tipo de elogio, muito pelo contrário, que estão colocando a questão econômica, que estão colocando o dinheiro na frente. Então, se você me pagar aqui R$150 por trabalhador, daí eu faço acordo. Se você não pagar R$150 por trabalhador, eu não faço acordo. Ou, se você pagar R$2.000 aqui, eu faço acordo para a empresa inteira. Se não pagar, eu não faço. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprende e tenta vivenciar no dia a dia da jurisdição, que é a dignidade da pessoa humana, cai por terra quando se coloca um preço. Não importa o acordo, se é 70, se pagar sai, se não pagar não sai. E aí correu em vários grupos, a gente vê provas legítimas disso, não em processos naturalmente, mas a gente vê ofícios, a gente vê e-mails correndo por aí nesse sentido. Repito, sindicatos que têm protagonismo, que fizeram o trabalho de mediação, que colocaram a preservação do emprego. Que, quando se preserva o emprego, se preserva o tecido social de uma família inteira. E também se preservou a empresa, né? Agora, tem outros sindicatos que vão no sentido contrário. Assim como em qualquer profissão tem o bom e o mau, tem também os sindicatos ruins, isso é inegável. Então, o mundo do dever ser é o mundo da Constituição Federal. Olha, vamos fazer um acordo coletivo. E o mundo do ser, muitas vezes, é vender o almoço para comer na janta, o que se aplica muitas vezes a muitos trabalhadores e também a muitos microempresários. Então, nesse momento, eu penso que já foi dito aqui nessa live que para as reduções menores o prejuízo seria menor, porque o governo ajuda com uma parte. Então, esse acordo individual seria possível. A própria medida provisória obrigou a participação do sindicato quando a redução for, de fato, maior, né? Mas aqui, eu vejo com muita claridade, eu vejo com muita segurança, se os sindicatos tivessem majoritariamente um posicionamento de mediação, de solução dos problemas, de prevenção dos conflitos, nós teríamos um momento muito diferente. Mas, infelizmente, muitos sindicatos estão indo por um caminho ruim, no meu ponto de vista, ao menos, né? Então, isso autorizaria o acordo individual em determinados casos, como está na medida provisória. Eu já lhe dou a palavra, doutora Tereza. É só fazer um complemento aqui, Marlos. A estrutura sindical brasileira, como nós sabemos, ela é piramidal. Tá? Então, nós temos as confederações no topo. Me parece que é um entendimento já razoavelmente pacificado, dentro do que entendimentos podem ser pacificados, que na ausência de uma norma sindical de base, eu posso ir para a norma mais ampla nacionalmente, até que eu chego, na ausência de qualquer coisa em absoluto, eu chego na norma convencional firmada a nível confederativo. Toda a estrutura representativa brasileira, ela vai se encontrar em alguma das confederações. Será que não seria o caso de haver um pacto nacional no sentido de que as confederações firmassem essas negociações coletivas para que, caso a negociação a nível de base não prossiga, eu possa recorrer em última instância à convenção coletiva confederativa? É justamente a questão do tempo, do time da situação. A própria desembargadora acabou de colocar, a dureza está agora. A redução salarial não está acontecendo aqui no final da vigência da medida provisória, está acontecendo agora. Isso acontece, na imensa maioria, por necessidade, porque senão as pessoas não aguentam.
O grande problema que eu vejo aqui, e posso estar enganado, e, portanto, coloco salvo o melhor juízo, é que se o pequeno empregador, o grande empregador é cheio de assessoria jurídica, é outra coisa, mas o que me preocupa aqui é o pequeno e o médio empregador, porque essa é a maioria no Brasil e ele não tem uma assessoria que lhe dê um suporte necessário. Ele não vai ter tempo, inteligência, disposição, energia para chegar até a confederação. Até ele chegar lá, já acabou, já era, né? Esse é o problema, né? Agora, esse pacto nacional que você sugeriu seria fantástico, né? Nesse momento de crise, o sindicato ter um efeito protagonista sem condicionar nada, qualquer coisa, mas senão de preservar o emprego. Até porque eu vejo, e aqui peço licença, e com muito respeito eu faço isso, que uma parcela importante da sociedade brasileira vê os sindicatos com maus olhos. Então, de repente, esse seria um momento importante para que os sindicatos pudessem ter uma postura, e eu não estou generalizando, deixar isso muito claro, mas ter uma postura para fazer com que a sociedade passasse essa parcela da sociedade, que é uma parcela, um percentual importante no Brasil, passasse a vê-los com outros olhos, né? É um momento que poderia ser aproveitado para isso. A Tereza pediu a palavra? Sim, eu queria justamente complementar nesse sentido e pegando um pouquinho do que vocês dois disseram. Eu penso que essa questão de maus sindicatos que a gente sabe que existem, a meu juízo, são a minoria. Isso é a patologia das relações coletivas e tem que ser tratado como exceção. É caso de denúncia para o Ministério Público do Trabalho, enfim, é caso de atuação e de punição desse tipo de comportamento. Partindo de um pressuposto de relações normais, que é a grande generalidade das relações coletivas de trabalho, o que eu acredito que dificulta um pouco nessa hora de se fazer a negociação coletiva ao invés da individual, para além da questão de o sindicato ser uma garantia do trabalhador, porque o sindicato de empregados, ele acaba trabalhando em benefício e fortalecendo a possibilidade de negociação desse empregado, para além desse aspecto que talvez não interesse a alguns empregadores, existe a própria questão da dificuldade, talvez até da lentidão da própria negociação, de tudo que ela envolve. Talvez a gente devesse pensar em mecanismos para se agilizar a negociação coletiva, com o próprio sindicato mesmo. Mas talvez se a medida de provisória tivesse vindo, é que não houve tempo para isso, mas se a gente tivesse uma discussão mais ampla, os próprios sindicatos poderiam pensar em medidas para agilizar essa negociação coletiva e fazer frente a essa situação. Ao invés da gente dizer que não precisa do acordo coletivo, talvez essa fosse uma saída mais interessante, porque teria a participação do sindicato, teria essa garantia para o trabalhador, porém de uma maneira mais ágil. Prazer, nós tivemos, já foi mencionado aqui, a decisão do ministro Lewandowski ainda em caráter cautelar, na ADI que foi impetrada. Nós sabemos que essa medida cautelar acabou caindo posteriormente, decisão do pleno 7-3 na votação, mas derrubou a medida cautelar, só claro que com uma série de fundamentações explicando as razões pelas quais entendiam que aquela intervenção sindical que o ministro Lewandowski havia estabelecido na sua cautelar não era necessária. Você interpreta isso como uma validação, ou se não uma validação, pelo menos uma sinalização, no sentido de que o STF está se encaminhando para reconhecer a constitucionalidade desses acordos individuais, ainda que impliquem redução salarial? Bom, este é outro assunto bem controvertido para saber sobre o caráter dúplice da decisão em cautelar em ADI e ADC. A questão é, quando o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, ele defere ou indefere uma medida cautelar, se o resultado desta decisão ela tem um efeito dúplice, ou seja, se defere a constitucionalidade ou se indefere. No caso, se a decisão dos ministros é pela declaração de constitucionalidade ou pela declaração de inconstitucionalidade. No caso que nós vimos aí na ADI 6363, ao que tudo indica, a maioria do Supremo se alinhou para a declaração
de constitucionalidade da celebração de acordos individuais. Aí eu coloco uma pitada de sal na discussão. Cabe reclamação constitucional para garantir decisão em ação cautelar quando ela não é referendada numa ADI? Entendeu o meu raciocínio? Teve uma ADI onde a cautelar não foi referendada, ou seja, presume-se constitucional. Eu posso entrar com reclamação constitucional no Supremo para garantia desta decisão? No caso da decisão da 6363, é uma situação bem controvertida. Sim. Eu confesso que eu já estudei esse assunto, não existe um posicionamento já pacificado no Supremo, mas existem algumas decisões que reconhecem a eficácia vinculante da ação cautelar tendo caráter dúplice, ou seja, se entrou com uma ADI pedindo a inconstitucionalidade, se for negada a cautelar, presume-se a constitucionalidade. Mas o assunto é extremamente controvertido e não tem posição definida. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a questão acho que é mais ou menos essa. Não, né? eu entendo que sim, colocou uma problemática até maior e que talvez seja até necessário fazer uma live inteira sobre isso, de repente até concentrada só nisso, né? Efeitos vinculantes das decisões plenárias em sede de cautelar e em controle abstrato. Porque assim, de constitucionalidade. quando a cautelar é deferida, é tranquilo. Por quê? Porque a própria lei já garante o caráter vinculativo dela, ainda que seja monocrático. O problema é que a lei não analisa a questão dúplice, mas eu acredito que não faz sentido. Por exemplo, vamos imaginar que tivesse uma ADC e uma ADI. Você julga a ADI, logicamente que a ADC acaba tendo o efeito da consequência do primeiro julgamento. Não vejo como não ter a natureza dúplice da cautelar, assim como a decisão de mérito. Entende? É uma opinião pessoal, mas eu acredito que isso acaba sendo prevalente no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem. Meus caros, nós já estamos aí bastante avançados, além do período previsto para a nossa live. Eu não sei se algum de vocês gostaria ainda de acrescentar algumas considerações finais aí para nós encerrarmos. Desembargadora Tereza? Eu só acho que nós vamos ter muita discussão em torno dessa medida provisória 936. Acho que não só dela, também da 927, enfim, toda essa situação, ela ainda vai bater as nossas portas, nós vamos ter que discutir muito essas questões ainda para frente. Marlos? É verdade. É típico do direito, a riqueza, o pluralismo das discussões, das interpretações, né? Mas colocar aqui que a segurança jurídica, né, para quem está nos assistindo, inclusive que não seja da área do direito, por exemplo, ela precisa de uma linha condutora nesse momento, porque nós estamos discutindo as questões que vão desaguar daqui 3, 4, 5, 6 meses. Né? Mas as pessoas que não são do direito estão precisando tomar uma decisão agora. Então, que fica uma espécie de recomendação, né, que procurem tomar essas decisões com muita tranquilidade, seguindo todos os requisitos da medida provisória, porque nós estamos observando que nem mesmo assim isso ainda é completamente seguro, né? Não há como se afirmar isso de maneira alguma, para que lá na frente aquelas pessoas que procuraram preservar os empregos, tanto os empresários como os empregados e até mesmo os sindicatos, né, que participaram, não tenham nenhuma surpresa desagradável em relação a uma declaração de nulidade de algo que fizeram no passado. Nós, do direito, não queremos ser engenheiros de obra pronta, para quando tudo estiver na calmaria, daqui 5, 6 meses, comecemos a declarar nulidade disso, daquilo, esquecendo desse momento duro, devastador que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, é típico, é próprio do direito isso, é próprio do direito todas essas discussões que naturalmente vão desaguar e muitas dessas questões certamente serão judicializadas e desaguarão no Poder Judiciário. Terá a última palavra. Kláser? Bom, nós estamos passando por um momento que talvez a nossa geração nunca passou por nada parecido. E, em razão disso, nós estamos aí encontrando diversas dificuldades para interpretar, para tentar amoldar aí as normas que estão
previstas, seja na Constituição, seja na MP, seja na CLT. Enfim, nós estamos tendo um trabalho hercúleo para tentar interpretar esta nova legislação. E eu acredito que, no final das contas, nós devemos dar prevalência para a preservação e manutenção do emprego. Logicamente que não a qualquer custo, tem que se respeitar as leis postas. Inclusive, a MP fala que você deve informar o sindicato, ainda que no acordo individual. O sindicato tem o dever de fiscalização, e eu creio que esse dever de fiscalização é bem amplo, entende? Por exemplo, comércios que não sofreram com a pandemia, não faz nenhum sentido eles exercerem aí os 70% de desconto, de redução salarial, mas enfim, tudo isso é muito discutível e existe muita casuística no meio do caminho. Mas eu acredito que nós devemos, sim, lutar pela preservação dos empregos e torcer aí para que esse maldito vírus ele acabe sendo extirpado o quanto antes e que nós consigamos aí continuar aí a nossa trajetória e consigamos aí voltar à interpretação normal e natural do direito do trabalho. E aproveitar também para, terminando aqui, né, para mandar um abraço aí para todos os meus alunos, ex-alunos, todas as pessoas que estão Faz a ligação. Doutora Tereza? Claro. Muito bom, então. Eu quero deixar registrado também meu agradecimento a todos vocês que se disponibilizaram, colocaram a contribuição de vocês aqui para nós, que é muito importante. Agradecer muito os nossos espectadores, os alunos da EMATA, nossos colegas da magistratura que nos acompanham, advogados, todos os que acompanharam a nossa live de hoje, já acompanharam a anterior. Fica aqui o agradecimento de profundo carinho para todos vocês aí que nos prestigiam e nos honram com a sua presença, e já fica aqui o convite também para a próxima live, novamente na segunda-feira que vem, às 6h30, tratando também de um tema muito tranquilo, que é fato do príncipe e responsabilidade do empregador. Nos vemos na segunda-feira que vem, então. Um abração a todos vocês, viu? E até mais. Tchau, tchau.